Olá, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo de volta ao nosso canal. Hoje iremos tratar sobre o assunto da verdade. Jesus, a verdade que liberta, ou a verdadeira verdade que é Jesus. Iremos entender que a verdade não é um conceito, não é apenas uma ideia, não é algo que está escrito, ou que alguém falou, ou um ponto de vista, mas a verdade é uma pessoa, e essa verdade está centralizada em Jesus. Jesus é a verdade, Jesus é a personificação da verdade. E é isto que nós iremos aprender neste vídeo. Então, fique comigo até o final, curta, compartilhe, deixe o seu comentário e vamos juntos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lição de número 5, 2 de maio de 2025, será ministrada essa lição. Estamos estudando o segundo trimestre de 2025 das revistas dos adultos da CPAD, que tem por título Jesus, fala sobre Jesus, sobre o olhar do apóstolo João. Então, vamos lá. Lição de número 5, vamos ver sobre a verdade, Jesus como a verdade que liberta. E o textuário diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João capítulo 8, versículo 32. Neste versículo, vemos a relação entre o conhecimento da verdade e a liberdade espiritual. A verdade não é apenas um conceito, mas uma pessoa. Está centrada em Jesus Cristo, que mais adiante diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João, capítulo 14, versículo 6. Então nós vemos aqui que quando Jesus diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, ele está falando do próprio conhecimento dele mesmo. Então, conhecendo Jesus, nós somos libertos. Conhecendo Jesus, nós conhecemos a verdade. E essa verdade nos liberta. Jesus nos liberta. Então, a relação entre a verdade e Jesus está no fato de que Jesus é a própria verdade. E essa verdade causa libertação. Nos livra do medo, nos livra da insegurança, nos livra das dúvidas, nos livra de tudo aquilo que nos afasta de Deus. Então essa verdade, ela vem para nos liberta do pecado, nos liberta de todas as coisas que nos prende, que nos domina, que nos assenhoria. O conhecimento dessa verdade, o conhecimento de Jesus, traz libertação. Aplicações práticas deste versículo. A verdade liberta, não apenas de vícios ou culpas, mas da escravidão do pecado, da ilusão e da falsa religiosidade. A verdade, a liberdade verdadeira não é fazer tudo o que se quer, mas é viver conforme o propósito de Deus, em paz com Ele. Esse versículo é muitas vezes usado fora de contexto, em discursos motivacionais ou políticos, mas a sua ênfase original é espiritual, é cristocêntrica, é conhecer Jesus. Jesus está falando que aquele que conhece a verdade, ele será liberto. Ou seja, ele está falando dele mesmo. Aquele que conhece a Jesus, aquele que lhe conhece, tem libertação. Está liberto agora de tudo aquilo que lhe trazia peso, lhe trazia domínio. Agora não é mais escravo do pecado, não é mais escravo do mundo, não é mais escravo do diabo, mas agora está livre em Cristo Jesus para servir ao Senhor Jesus. A verdade no contexto bíblico não é apenas um conceito moral ou filosófico, mas uma pessoa, é Cristo. Isso muda totalmente a abordagem. Conhecer a verdade é conhecer a Cristo. Em João capítulo 1, versículo 14, lemos: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. João já traz esse conhecimento para nós. Ligando João 8,32, quando Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, ele está dizendo em essência: ao me conhecerem de verdade, ao permanecerem na minha palavra, vocês experimentarão uma libertação profunda que só eu posso dar. Essa verdade liberta da escravidão do pecado, João 8,34, da mentira religiosa, João 8,44, e da condenação eterna, João 3,18 e Romanos 8,1. Então, o conhecimento da verdade, que é o conhecimento de Jesus, sobre Jesus, da pessoa de Jesus, conhecê-lo traz libertação, libertação do pecado, libertação da escravidão, do pecado, libertação da mentira, da falsa religiosidade, libertação da condenação eterna. E a introdução vai dizer o seguinte: Jesus como verdade significa que ele é a revelação plena e definitiva de Deus.
o padrão absoluto da realidade, da fidelidade e da justiça. Em João 14,6 lemos: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele afirma ser a própria encarnação da verdade divina. Não apenas alguém que ensina a verdade, mas aquele em que toda a verdade encontra-se seu sentido e plenitude. Nele, a verdade deixa de ser apenas conceito e se torna uma pessoa, com relação e salvação. Então nós vemos aqui algo muito interessante, muito profundo. Jesus não apenas ensinava a verdade, ele não ensinava o caminho correto. Jesus é a plena verdade, ele é o caminho correto. Então, ao conhecer a verdade, nós estamos conhecendo o próprio Senhor Jesus. Ele é a definição correta do que é verdade. Então, nele encontramos a verdade. Que verdade? A verdade de que nós precisamos de um Salvador. Nós éramos inimigos de Deus, estávamos sem Deus no mundo, estávamos abandonados, perdidos no pecado, na escravidão do pecado, e agora ele veio para nos salvar. Ele é o nosso Salvador, ele é a verdade. No tópico primeiro tem o seguinte tema: Jesus, a verdade em Jerusalém. Nós vamos ver que Jesus ele está na Galileia e ele resolve ir da Galileia para Jerusalém. E apenas para enriquecer o nosso conhecimento, nós temos esse dado aqui apresentado. Da Galileia para Jerusalém. A distância entre a Galileia, que é a região onde Jesus estava, como Cafarnaum, e Jerusalém é de aproximadamente 120 a 150 quilômetros. Dependendo da rota usada, Jesus provavelmente tomou a rota peregrina mais comum, descendo pelo Vale do Jordão e depois subindo para Jerusalém a partir de Jericó. Essa viagem demorou em torno de 7 dias ou talvez um pouco mais, de 7 a 10 dias. Jesus não fazia uma caminhada solo, ele caminhava com muitas pessoas, não apenas os seus discípulos, mas multidões seguiam Jesus por onde quer que ele estivesse, por onde quer que ele passava. Então, com a multidão, esse tempo de 7 dias pode ter sido maior. Jesus sai da Galileia e vai em direção a Jerusalém. Em Mateus 20, 18, mostra Jesus revelando aos discípulos de forma clara e antecipada o que aconteceria em Jerusalém: a sua prisão, sofrimento e morte. Ele diz: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, e eles o condenarão à morte. Essa viagem não foi apenas geográfica, foi profundamente teológica e escatológica. Era o caminho do Cordeiro indo ao sacrifício. Então Jesus decide ir a Jerusalém intencionalmente. Ele não é pego de surpresa, ele não é nada. Ele tem a intenção de sair da Galileia e ir para Jerusalém, porque ele sabia que o seu tempo estava próximo. Ele já estaria sendo ofertado ali como sacrifício vivo do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Item 2. A verdade na festa dos tabernáculos. E aqui nós vamos aprender um pouco ou conectar o que estava acontecendo. Jesus estava em Jerusalém e em Jerusalém estava acontecendo a festa dos tabernáculos. Que festa era essa? É isso que nós vamos detalhar minuciosamente sobre a festa dos tabernáculos, o que era, o seu simbolismo e o que isso tudo significa e por que Jesus foi exatamente nesse período dessa festa. Então a festa dos tabernáculos, em hebraico Sukkot, que significa cabanas ou tendas, é uma das 3 grandes festas de peregrinação do calendário judaico. Então nós temos 3 grandes festas no calendário judaico: a Páscoa, o Pentecostes e a festa dos tabernáculos. Todas estas festas eram obrigatórias aos judeus. A festa dos tabernáculos foi ordenada por Deus a Moisés como uma celebração anual. Em Levítico, capítulo 23, versículos 42 e 43, nós lemos: durante 7 dias vocês habitarão em tendas. Todos os israelitas de nascimento habitarão em tendas, para que as suas gerações saibam que eu fiz os filhos de Israel habitarem em tendas quando os tirei da terra do Egito. Mas por que isso, né? Qual o simbolismo disso? Por que habitar em tendas? Porque Deus fez isso com o povo de Israel. E a resposta está aqui. Além de agradecer a Deus pelas colheitas, o simbolismo da festa é riquíssimo. Primeiro, memória do Egito. Recorda a peregrinação no deserto após a libertação do Egito.
onde o povo viveu em tendas e foi sustentado por Deus com maná e água da rocha. Segundo, dependência de Deus. As cabanas frágeis simbolizam a transitoriedade da vida e a proteção divina. Terceiro, Sucote é chamado de tempo de alegria ou da nossa alegria. Era um tempo de celebração intensa. Deuteronômio 16:15 nos diz isso. 7 dias celebrarás a festa ao Senhor teu Deus, porque o Senhor teu Deus há de abençoar em toda a tua colheita, e a tua alegria será completa. Então nós vemos aqui que a festa do Sucote, ou a festa dos tabernáculos, tinha simbolismo muito forte para o povo de Israel. Então, além de ser uma festa de agradecimento a Deus pelo bom resultado da colheita, fazia memória à saída do Egito, fazia memória do cuidado de Deus durante todo o tempo de peregrinação no deserto, e isso era motivo de celebração, isso era motivo de alegria. Sucote no Novo Testamento. No tempo de Jesus, Sucote continuava sendo celebrada com grande festa em Jerusalém. É nesse contexto que Jesus se revela como a água da vida e a luz do mundo. Em João 7, 37 e 38 vai nos esclarecer isso. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Durante o Sucote, durante a festa dos tabernáculos, havia uma cerimônia de derramamento de água no templo, pedindo chuvas para as plantações. Jesus se apresenta como uma verdadeira fonte de água viva, conectando-se diretamente ao simbolismo da festa. Então Jesus, no último e mais importante dia da festa, faz essa declaração de ele ser a água da vida, aproveitando aquele momento daquele simbolismo de derramar a água no templo, pedindo chuvas para Deus, pedindo águas para Deus. E Jesus se apresenta então como a água da vida. Esperança escatológica. Sucote também aponta profeticamente para o reino de Deus. Zacarias 14, versículo 16 diz: todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Apocalipse 21:3 diz: é uma festa que aponta para o tempo em que Deus habitará permanentemente com seu povo, algo que se cumpre em Cristo e se completará na Nova Jerusalém. Então Jesus vai reunir em si não apenas judeus, mas em Apocalipse diz que ele comprou com seu sangue gente de todas as tribos, povos, línguas e nações, e reunirá todos eles para uma grande celebração. E o item 2, ou o tópico 2, diz: Jesus, a verdade diante dos escribas e fariseus. A verdade no episódio da mulher adúltera. A relação entre Jesus, a verdade, e a mulher pega em adultério, abordada em João 8, do 1 ao 11, pode ser vista sob várias perspectivas teológicas e simbólicas. Por exemplo, a verdade é a misericórdia de Jesus. Jesus teve misericórdia daquela mulher, e a verdade que liberta, Jesus acabou libertando aquela mulher, e o pensamento das pessoas que queriam apredejá-las, após ser confrontados por Jesus, eles desistem daquele ato. E a verdade que revela o coração, Jesus então revela o pecado do coração de todos, e o encontro com a verdade. Aquela mulher teve um encontro com a verdade. A relação entre Jesus como a verdade e Jesus como caminho é profundamente interligada e central para o entendimento cristão da salvação e do relacionamento com Deus. Em João 14,6, Jesus se apresenta como: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então aqui no item 2, Jesus ele é a verdade revelada, e ele se revela como o caminho. Jesus como a verdade revelada, a realidade plena de Deus e a sua revelação definitiva. Em outras palavras, ele não apenas ensina verdades morais e espirituais, mas ele próprio é a encarnação da verdade de Deus. A verdade que Jesus representa é a verdade sobre o Pai, sobre o ser humano e sobre a salvação. Quando dizemos que Jesus é a verdade, estamos dizendo que ele é o fundamento da realidade espiritual. E tudo que ele ensina está em harmonia com a vontade de Deus. Então Jesus é essa verdade revelada, e ele é a própria verdade. A relação entre Jesus como caminho
Jesus como a verdade está na conexão entre o seguimento de Jesus e o conhecimento da sua verdade. O caminho leva ao conhecimento da verdade, e essa verdade nos liberta para viver segundo os propósitos de Deus. Seguir o caminho de Jesus significa aderir à verdade, que ele revela. Não é possível trilhar o caminho que leva a Deus sem caminhar em conformidade com a sua verdade. Da mesma forma, a verdade de Jesus não é apenas um conceito a ser entendido, mas uma realidade a ser vivida no caminho da obediência a Ele. Então, quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Ele está falando dele mesmo. Ele é o caminho. Então, para que possamos chegar ao Pai, precisamos andar por Ele. Andar por Ele. Jesus é a verdade. Para que possamos chegar ao Pai, precisamos estar nele, estar nessa verdade. E Ele é a vida. Para que possamos ter vida e alcançar o favor e merecido de Deus, de nos reconectar com o Pai, é preciso estar em Jesus. Então, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. E a verdade que o mundo precisa conhecer. A afirmação de que Jesus é a verdade em pessoa, João 14,6, é um dos pilares fundamentais da fé cristã. Embora ele tenha vivido fisicamente há mais de 2000 anos, o encontro com a verdade de Jesus nos dias de hoje ainda é possível e essencial. Esse encontro se dá das seguintes formas. Primeiro, pela palavra de Deus, a principal revelação escrita de Jesus e da verdade divina. Ela nos aponta não apenas os ensinamentos de Jesus, mas também o seu caráter, a sua vida, a sua missão. Jesus é a palavra encarnada e as escrituras falam dele. A leitura e a meditação da Bíblia são formas de nos aproximarmos da verdade de Cristo e compreendermos a sua vontade para nossas vidas. João 5,39 diz, examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Então a primeira forma de nós conhecermos Jesus, conhecermos a verdade, conhecermos de forma correta, é através das escrituras. Precisamos ler, estudar, meditar, nos debruçar sobre a Bíblia para conhecermos melhor essa verdade ou conhecermos Jesus. Segundo, pela oração e comunhão espiritual. Então, após o encontro com Cristo, agora um caminho que nos leva a conhecer o melhor é a oração e a comunhão. Outro meio essencial de alcançar Jesus é por meio da oração e a comunhão com Ele. O relacionamento com Jesus não é apenas intelectual, mas relacional. Quando oramos, falamos diretamente com Ele e por meio do Espírito Santo Ele fala conosco. A oração é uma maneira de experimentar a presença de Jesus e entender a sua verdade de maneira mais íntima. Mateus 7, 7 e 8. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. E pelo Espírito Santo, na verdade, todo o processo da salvação, desde a conversão, desde o aceitar a Jesus até o final, até a glorificação, é um processo pelo Espírito Santo. Sem Espírito Santo não existe salvação, não existe nada. O Espírito Santo é o outro consolador prometido por Jesus. E ele é essencial para que a verdade de Jesus seja vivenciada em nossos corações. O Espírito Santo nos guia para a verdade, nos ajuda a compreender as Escrituras e nos transforma à imagem de Cristo. João 16,13 diz, quando, porém, vier o Consolador, vier o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Então aqui nós já vimos uma conexão entre Jesus e o Espírito Santo. Ele também é a verdade, ele é o Espírito da verdade e ele ensina a verdade ou ensina Jesus. Por meio da comunidade cristã, através da igreja. Então a igreja, que é o corpo de Cristo e como tal é o lugar onde Jesus se manifesta por meio dos outros cristãos. Quando nos reunimos em comunidade, somos ensinados, encorajados e desafiados pela palavra de Deus e pelo testemunho dos outros. A igreja é o lugar onde podemos experimentar a verdade de Cristo em ação através do amor fraternal, da adoração e do serviço mútuo. Mateus 18:20 diz, pois onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então Jesus pode ser conhecido, essa verdade pode ser conhecida através de muitas formas, mas sempre está relacionada à verdade de que Jesus é essa verdade principal que nos liberta. Jesus é a verdade que liberta, e ao nos aproximarmos dele por esses meios, ele nos guia em direção a uma vida plena e verdadeira. Ele ainda está vivo, e a sua verdade continua a ser revelada a todos os que o buscam sinceramente. E vamos lá para o tópico 3. O tópico 3 diz, Jesus, a verdade que liberta o pecador. Então Jesus é a verdade que liberta. A ideia central aqui é que em Cristo encontramos não apenas a revelação da verdade de Deus, mas também o poder libertador que nos liberta do domínio do pecado. Quando Jesus diz em João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará,
ele não está apenas falando sobre uma verdade teórica ou abstrata, mas sobre uma verdade em que tem o poder libertador. Cristo, sendo a verdade encarnada, é a manifestação da graça e do poder de Deus. E quando nos encontramos com Ele, somos confrontados com essa realidade de nossa condição, mas também com a oportunidade de mudança radical. E o que é a verdade, né? Alguns teólogos, como Karl Barth, vai dar uma definição interessante sobre o que é verdade. Karl Barth enfatiza que Cristo é aquele que se tornou realmente humano para revelar Deus ao homem, e que qualquer verdade sobre ele deve ser vivida em encontro pessoal, não reduzida a sistema de pensamento. Para Barth, a verdade de Jesus se manifesta na encarnação e na revelação subjetiva que ocorre na fé, não em deduções filosóficas vagas. Ou seja, o relacionamento com Jesus, a caminhada com Jesus, nos mostra essa verdade. Jesus não é apenas um conceito e nem ensinou a verdade, ele é a própria verdade. E a verdade verdadeiramente livres. Ao reconhecer Jesus Cristo como a verdade, experimentamos uma libertação que atinge todas as dimensões da nossa existência. Primeiro, somos libertos da escravidão do pecado. O pecado, com as suas mentiras e promessas vazias, prende o coração em padrões de culpa e autojustificação. Mas quando Cristo, a verdade encarnada, se revela em nós, ele rompe essas algemas, pois onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então Jesus, ele nos liberta. E ele, sendo a verdade, quando nós conhecemos a Jesus, conhecemos essa verdade, nós somos libertos do poder do pecado e passamos a viver uma vida de intimidade com Deus, de relacionamento com Deus. Conclusão: a verdadeira liberdade só pode ser encontrada em Cristo. Portanto, aqueles que conhecem a Cristo e se mantêm na sua verdade não estão mais aprisionados pelo domínio do pecado de Satanás. A verdade de Cristo proporciona uma autêntica liberdade dentro de nós. Por isso, é urgente que o mundo venha a conhecer a Cristo. Não existe solução para o mundo sem levar em conta a mensagem e a obra do Senhor Jesus. Então, as boas novas de salvação é que Cristo é a verdade. Essa verdade nos liberta. Essa verdade nos reconecta com Deus. Essa verdade é que nos fará chegar aos céus. Essa verdade é que nos garante a salvação. Amém? Que Deus te abençoe. Mais uma vez, curta, compartilhe, deixe o seu comentário para que nós possamos interagir melhor e que o Senhor Jesus seja a verdade na sua vida, no seu coração, na sua família, em todo o seu viver. E essa verdade com certeza irá nos libertar, irá nos salvar e irá nos fazer com que nós possamos encontrar um dia o Senhor Jesus Cristo nos céus e conhecermos como Ele é. Deus te abençoe. Forte abraço.